calor transforma, a vida surge, mostra que veio, aproxima. O calor é humano, é energia de grandes ideias. O calor molda, desenvolve, leva além. O calor é sinal de recomeço, é a característica de um povo, de um lugar. O calor é a nossa alma. E onde tem calor, tem transformação. Unip, transformamos quem transforma. João Pessoa agora é mais over do que nunca. Nono ano, ensino médio e cursinho. A melhor equipe do Nordeste e de João Pessoa está no over. Túlio, Jorge Oliveira, Márcio Kraus, Carlos Campos, Rafael, Evandro, Renato Júnior e grande time de professores. Uma das melhores escolas do Brasil agora em João Pessoa. A equipe que mais aprova está reunida aqui. No over você vai entender o que são resultados de verdade. Seja over, matrículas abertas. Olá, alunos! Questão complexa que trabalha a comparação entre elementos visuais e elementos escritos. Vamos a ela? Temos aqui uma obra de arte, que é Os Retirantes, de Renina Katz. Temos a imagem de trabalhadores carregando sacas. Isso também é importante ressaltar que está feito aí, no caso, como uma xilogravura. Arte aí típica do Nordeste. Texto 2 é um trecho de uma canção, a letra de uma canção de Zé Ramalho. É aquela que fere, que virá mais tranquila, com a fome do povo, com pedaços da vida, com a dura semente que se prende no fogo de toda a multidão. Acho bem mais do que pedras na mão. Os dois textos trabalham com uma realidade social muito peculiar a determinadas regiões brasileiras. Tal realidade também se identificaria com a retratada nos versos. A. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Temos aqui um contexto todo de festa junina. Então ele não traz aquela ideia que nós temos lá na imagem e no texto, de trabalho, de exploração. B. Quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. A chama continua no ar, o fogo vai deixar semente. Mais uma vez, trabalha com uma outra perspectiva, uma perspectiva que não tem a ver direta com a questão de exploração e trabalho. C. Pernambucano dos Ores de Holanda, do negro Luanda cheirando a banguê. Se destina a vida severina a moer na usina, remoer, moer. Temos aqui sim, nesse trecho, algo que trabalha com a ideia de trabalho, com a ideia de dor, com a ideia justamente de exploração. D. Motoqueiro, caminhão, pedestre, carro importado, carro nacional. Mas tem que dirigir direito para não congestionar o local. Tanto faz você chegar primeiro, o primeiro foi seu ancestral. Temos aqui uma ideia de ancestralidade, de história, de ambiente urbano, que não se relaciona com o que foi falado. Se durmo, sonho com ela. Seu doutor já me disse que não adianta usar os remédios que nascem do chão, pois raiz de planta não cura a solidão. Nessa alternativa E já temos aí as coisas que são românticas, que são lírico-amorosas, portanto, também não se relaciona com a ideia que nós discutimos no texto 1 e no texto 2. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise de um cartoon. Vamos a ela? Temos aqui um cartoon de Laerte. Foi ela, meritíssimo, que me levou a tudo isto. Então a cartunista Laerte está fazendo aí uma homenagem, justamente com a mensagem aqui embaixo, que no mestre. No cartoon, ao utilizar-se da metalinguagem, a cartunista Laerte estabelece com outra obra uma relação que se caracteriza pela A. Influência, pois atribui à personagem de Quino um papel determinante na construção de sua personalidade artística. Justamente temos essa influência retratada. Voltando ali ao cartoon, temos aqui a referência
Aquino e a representação da personagem Mafalda, conhecidíssima justamente por ser a principal criação deste argentino. B. Concorrência, pois dirige uma crítica a uma das principais criações do cartunista Aquino, como forma de ridicularizá-la. Na verdade, aqui a ideia não é de concorrência, mas sim de agradecimento por alguém que o influenciou. C. Imitação, uma vez que utiliza os mesmos traços de composição de Quino e toma para si uma das personagens criadas por ele. A ideia não é imitar aqui, porque a presença da personagem aparece no texto para que ela seja, na verdade, aí, reverenciada. D. Discordância, já que utiliza outros traços estilísticos ao redesenhar uma personagem de Quino, a fim de sugerir uma atualização da obra deste. Não existe essa discordância, nem tampouco a atualização. A personagem é retratada exatamente como estava na obra de Quino, para que seja feita essa homenagem. E. Censura, uma vez que coloca a personagem de Quino no papel de ré, como uma forma de se contrapor à postura crítica característica dela. Não é uma censura, o fato dela estar ali no papel de ré é uma questão que ela é metafórica, ela é irônica, para, na verdade, dizer que quem foi responsável por toda essa criticidade também da cartunista é a personagem Mafalda. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha a interpretação textual falando sobre música. Vamos a ela? A música do Brasil se formou a partir da mistura de elementos europeus, africanos e indígenas, trazidos por colonizadores portugueses, escravos e pelos nativos que habitavam o chamado Novo Mundo. Outras influências foram se somando ao longo da história, estabelecendo uma enorme variedade de estilos musicais. Na época do descobrimento do Brasil, os portugueses se espantaram com a maneira de vestir dos nativos e a maneira como eles faziam músicas, cantando, dançando, tocando instrumentos, chocalhos, flautas, tambores. O maracá era um instrumento muito apreciado pelos índios tupis da costa do Brasil, e os índios costumavam dançar em círculos, cantando e batendo os pés. Um dos cantos dos tupis era dedicado a uma ave amarela, uma espécie de arara, que eles chamavam de canide iuni, ave amarela na língua tupi. Com base no texto, a formação da música brasileira foi influenciada pelo ou pela A. Desaparecimento das contribuições africana e indígena. Ao contrário, na verdade, existe a contribuição desses povos e também dos portugueses e de outros. B. Universo cultural cristão implementado pelos jesuítas. Não existe aqui nenhuma referência que traga essa questão. Existe, claro, influência do português e das outras culturas que estavam aqui e que foram chegando. C. Homogeneidade do estilo musical dos negros. Na verdade, todo o texto contraria a ideia de qualquer homogeneidade. Na verdade, ele mostra como é plural a influência de todos os povos na música. D. Cruzamento entre diferentes traços culturais. Exatamente. Temos aqui que todos os povos que foram formando a cultura brasileira influenciaram na sua música. E. Predominância da cultura do colonizador. Como acabamos de falar, na verdade não existe nenhum tipo de predominância, mas sim a influência de todos os povos envolvidos. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise de um poema. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de O Poeta da Roça, de Patativa do Assaré. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do zeito, e às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Os versos de Patativa do Assaré manifestam uma variedade linguística. A. Isenta de traços de oralidade, apesar de ser aparentemente simples. Na verdade, nós temos traços de oralidade, logo, ela não é isenta desses traços.
B. Agregadora de regionalismos e de traços do universo oral em sua composição. Exatamente. Temos termos lá como saudade, rasteiro, que eles justamente mostram essa questão da presença do universo oral na composição. C. Carregada de estereótipos linguísticos que reduzem o alcance de sua produção. Pelo contrário, na verdade, a presença dessa variação linguística, que é comum a esse tipo de produção, ela tem o fator que ele é inclusivo. D. Compatível com a norma culta, prestigiada em ambientes sociais privilegiados. Na verdade, a norma aqui, ela não é a norma culta, mas nós temos, na verdade, uma variação linguística que ela é mais popular. E. Marcada pela presença de construções sintáticas complexas e vocabulário erudito. Não, como acabamos de falar, a construção aqui ela é simples e ela é mais próxima do universo da oralidade. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com a análise de um poema. Vamos a ele? Temos aqui um trecho de Anjo no Nome, Angélica na Cara. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor, e anjo juntamente ser angélica flor, e anjo florente em quem, se não em vós se uniformara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio, e minha guarda livrara eu de diabólicos azares, mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjos que me tenta e não me guarda. São elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do barroco brasileiro encontrados no poema ou a preocupação do eu lírico com a realidade social e o uso de hipérbatos. Não temos essa questão de preocupação social, o que então não é um elemento trabalhado pelo barroco. B. Conflito entre o ser e o parecer e respeito à métrica tradicional. Exatamente, na verdade, esse conflito todo entre ser e parecer, ele é fundamental ali para o barroco, bem como esse respeito a essa questão da métrica tradicional. C. Uso de linguagem simples e presença de jogo antitético. Só esse uso de linguagem simples já tira a ideia do que é o foco do barroco. D. Liberdade formal da estrutura poética e temática sacra. O barroco tem sim temáticas sacras, porém essa questão da liberdade formal não é foco do barroco. E. Temática nacionalista e uso do verso livre. Mais uma vez, não temos ali uma métrica que seja solta, bem como o tema que nesse caso também não é nacionalista. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com um texto publicitário. Vamos a ele? Temos aqui uma campanha de vacinação da gripe. Deixe a gripe na saudade. Vacine-se, de 25 de abril a 8 de maio. A expressão deixe a gripe na saudade, empregada na peça de propaganda, é um dos elementos textuais voltados à inferência. A. Do período de vacinação. Na verdade, não, ela está relacionada a outra questão, a questão justamente do público que está retratado na imagem. Então, não tem a ver com período. B. Da importância da vacinação. A ideia de saudade aqui não evoca essa questão da importância da vacinação. C. Do público-alvo da vacinação. Exatamente. Dando uma olhada mais uma vez na imagem, vemos que temos aqui um público que ele é um público da terceira idade. Portanto, essa ideia de reminiscência aqui, trabalhada com a palavra saudade, diz respeito, na verdade, a quem é o público-alvo da vacinação. D. Dos motivos da necessidade da vacinação. Mais uma vez, o foco, no caso ali,
dos elementos textuais não é a necessidade, mas sim quem é o público. E dos enunciadores da campanha de vacinação. Mais uma vez, não é quem enuncia, mas sim para quem essa campanha está voltada. Portanto, a alternativa C é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação textual. Vamos a ela? Temos aqui um trecho no discurso do ex-presidente João Goulart. O inovidável Papa João XXIII é quem nos ensina que a dignidade da pessoa humana exige normalmente como fundamento natural para a vida o direito ao uso dos bens da terra, ao qual corresponde a obrigação fundamental de conceder uma propriedade privada a todos. É dentro desta autêntica doutrina cristã que o governo brasileiro vem procurando situar a sua política social, particularmente a que diz respeito à nossa realidade agrária. O cristianismo nunca foi o escudo para os privilégios condenados pelos santos padres. Nem os rosários podem ser erguidos como armas contra os que reclamam a disseminação da propriedade privada da terra, ainda em mãos de uns poucos afortunados. Essa Constituição é antiquada, porque legaliza uma estrutura socioeconômica já superada, injusta e desumana. O povo quer que se amplie a democracia e que se ponha fim aos privilégios de uma minoria, que a propriedade da terra seja acessível a todos. Aqueles que reclamam do presidente da República uma palavra tranquilizadora para a nação, o que posso dizer-lhes é que só conquistaremos a paz social pela justiça social. O povo quer que se amplie a democracia e que se ponha fim aos privilégios de uma minoria, que a propriedade da terra seja acessível a todos. No texto, João Goulart fala sobre suas pretensões de modificar os setores econômico, fiscal e agrário do país, por meio de um conjunto de medidas que viria a ser conhecido como reformas de base. Em seu discurso, ele faz referências constantes à religiosidade cristã com o intuito de a. Criticar o materialismo e a noção de propriedade privada. Na verdade, ele tenta atenuar essa questão da propriedade privada, atrelando isso à religiosidade cristã. B. Justificar as propostas de reforma agrária de seu governo. Exatamente. Ligando essas propostas ao conceito da religiosidade cristã e pensando na maioria das pessoas do país naquela época como católicas, ele tenta justamente juntar essa ideia de religiosidade e de justiça social para justificar as propostas do governo. C. Desqualificar o conservadorismo político e religioso do país. A ideia não é aqui desqualificar, mas na verdade você tentar unir as pontas de quem é mais conservador com quem também trabalha com a ideia de reformas de base. D. Exaltar o Papa João XXIII por ter defendido o direito à propriedade privada. Na verdade, ele utiliza essa referência aí do Papa, mas ela não é o foco desse discurso e nem tem esse intuito. E. Manifestar seu compromisso com o cristianismo e com a luta contra o comunismo. A ideia, na verdade, aqui não é ressaltar esse compromisso com essas formas, mas sim juntar quem é mais próximo da religiosidade cristã com quem trabalharia com a ideia de reformas de base. Logo, a alternativa B é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de imagens. Vamos a elas? Temos aqui uma primeira imagem da campanha aqui do blog Think Olga. Você acha que gritar "ô gostosa" na rua é elogio? Sua mãe não. Texto 2 aqui. Tem mulher que gosta. Não dá para brincar de roleta russa até achar o alvo. Por meio da análise de ambos os textos, constata-se que o público-alvo da campanha é composto principalmente por a. Militantes da causa feminista ou mulheres simpáticas às reivindicações desse movimento. Embora aqui nós temos, sim, militantes da causa feminista, indivíduos ligados à defesa desses direitos, eles não são o público-alvo da propaganda. O público-alvo são os homens e a relação de conscientização que deve existir. B. Homens que naturalizam cantadas e outros tratamentos invasivos a mulheres na rua.
Exatamente, eles são o público-alvo. Veja que justamente são falados sobre esses tratamentos invasivos e explicando que esses tratamentos invasivos não têm uma carga positiva, não são bons. Logo, estão se dirigindo justamente a esses homens. C. Homens que se posicionam contrariamente às cantadas e outras práticas de assédio. Não é para esse tipo de homem, mas sim para homens que precisam mudar o seu posicionamento. D. Mulheres e homens que não compactuam com o machismo, combatendo-o. Mais uma vez, a ideia não é falar com quem já está combatendo, mas sim com quem ainda tem práticas que são inadequadas. E. Mulheres suscetíveis a situações de assédio nas ruas. Aqui o foco, como já falamos, são os homens e não as mulheres. Logo, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com análise de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui Criação, Homem e Mulher, de Gilvan Samico. Temos toda essa presença das figuras, dos rostos, das representações de masculino e feminino. A obra anterior, exposta na 32ª Bienal de São Paulo, revela um olhar singular sobre a cultura brasileira ao comunicar o ou a força telúrica das narrativas populares que aliam o sagrado ao terreno. Justamente temos ali, por meio dessa representação, que ela é mais nordestina, ela traz toda essa questão, ela relembra ali a questão da estilogravura e que também traz a presença ali do homem representando o terreno e de elementos que representam o sagrado. B. Anacronismo dos mitos e cosmologias do Nordeste brasileiro. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque Gilvan enaltece a força dos mitos quando ele trabalha nessa questão da obra. Portanto, isso não é anacrônico, porque isso se reforça até os dias atuais. C. Fuga da simetria e da verticalidade em suas composições. Na verdade, se nós observarmos mais uma vez, nós temos sim, era uma ideia que sim de simetria e sim de verticalidade, né? Essa é a ideia justamente trabalhada pela obra. D. Reprodução fiel da estilogravura e da literatura de cordel. Existe, na verdade, aqui um diálogo e não uma reprodução completamente fiel. E. Busca por desvencilhar a arte erudita da popular. Na verdade, a obra ela cria uma arte que ela é erudita, mas ela utiliza elementos do popular. Portanto, ela não desvencilha, mas na verdade ela une essas duas vertentes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha a análise de uma obra de arte. Vamos a ela? Temos aqui a representação Cadô, de Man Ray. A imagem retrata a obra Cadô, de Man Ray, um ready-made bastante conhecido e emblemático. A obra faz parte da estética dadaísta pelo fato de a. Enquadrar-se na lógica racionalista. Na verdade, quando nós pensamos no dadaísmo, a gente não tem apego à lógica, nem ao racionalismo. B. Aderir a formas de arte institucionalizadas. Na verdade, o dadaísmo ele rompe com essa arte institucionalizada para trabalhar, na verdade, com representações diferentes, deslocadas do cotidiano. C. Examinar o mundo por meio de um olhar lógico. Mais uma vez, o dadaísmo não está submetido a essa ideia de lógica. D. Recontextualizar esteticamente um objeto do cotidiano. Sim, temos ali um objeto que ele é do cotidiano, mas ele está apresentado completamente diferente do seu contexto original. Portanto, essa alternativa ela está correta. E. Privilegiar a comunicação direta, abdicando do discurso irônico. Na verdade, quando você trabalha com essa ideia
do ready-made, você tira do contexto e, portanto, muitas vezes você torna aquele objeto algo irônico, parte de um discurso que ele é de contestação. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de obras de arte. Vamos a elas? Temos aqui um pequeno trecho de Antropofagia, que é um texto de Caetano Veloso. O segundo manifesto, o Antropófago, desenvolve e explicita a metáfora da devoração. Nós, brasileiros, não deveríamos imitar e sim devorar a informação nova, viesse de onde viesse, ou, nas palavras de Haroldo de Campos, assimilar sob espécie brasileira a experiência estrangeira e reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais ineludíveis, que dariam ao produto resultante um caráter autônomo e lhe confeririam, em princípio, a possibilidade de passar a funcionar por sua vez, num confronto internacional, como produto de exportação. Oswald subvertia a ordem de importação perene, de formas e fórmulas gastas, e lançava o mito da antropofagia, trazendo para as relações culturais internacionais o ritual canibal. O movimento antropofágico foi uma vertente modernista do começo do século XX. Segundo as características levantadas no excerto, podem ser observadas características semelhantes nos traços da obra D. Temos aqui 5 exemplos. Temos aqui uma escultura, atleta em descanso. Vejamos bem que, na verdade, ela traz aqui representações que elas são mais clássicas. Logo, ela está aí excluída. Temos também aqui a representação, já na alternativa B, dessa figura de Oswaldo Goeldi. Ela é uma obra aqui, no caso, que ela é expressionista, ela mantém a exteriorização dos sentimentos. Então ela não tem, na verdade, algo que seja tipicamente nacional. Temos aqui na C, Moça com Livro de Almeida Júnior. Também segue aí os moldes clássicos de retratar uma pessoa. Logo, também não está aí entre as expressões antropofágicas. Na letra D temos a Caipirinha, de Tarsila do Amaral. Aqui nós já temos referências claras, já pela geometrização, daquilo que é do cubismo, mas dentro de uma expressão que ela é brasileira. Essa daqui, então, é a alternativa correta. E a letra E, temos essa natureza morta aqui de Iberê Camargo, que também não apresenta elementos temáticos ou técnicos que sejam particularmente nacionais, o que também faz com que ela não esteja correta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de obras de arte. Vamos a ela? Temos aqui a entrega das chaves a São Pedro, de Pietro Perugino. Logo na sequência, a obra é uma das grandes realizações da arte renascentista, em virtude da combinação de 2 elementos formais característicos da pintura do período, que são o ou a equilíbrio e perspectiva. Exatamente. Se nós vemos aqui do ponto de vista que ele é mais técnico, essa pintura aqui, ela preza pelo equilíbrio entre as partes. Você tem também toda uma ideia de profundidade dada aqui pela perspectiva. Logo, isso torna essa alternativa correta. B. Religiosidade e medievalismo. Temos aqui uma temática que ela é sim religiosa, mas ela não possui esses elementos medievais, o que torna essa alternativa incorreta. C. Temática pagã e uso do esfumato. Mesma coisa aqui, temos até o uso do esfumato, mas a temática pagã não se verifica. D. Racionalismo e antropocentrismo. Temos aqui a tela com uma temática que ela é, na verdade, religiosa. Ela exalta essa relação, né, da confiança do homem com Deus. Então o centro aqui não é o homem. E. Conflito emocional e a exaltação da antiguidade. Do ponto de vista arquitetônico, temos até referências à antiguidade, mas do ponto de vista que ele é emocional,
Temos aí algo que, na verdade, traz muito mais a ideia de coisas religiosas. Portanto, a gente não tem aqui esse conflito emocional, porque o conflito aqui, ele tem muito mais a ver com tensão que ela é religiosa. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Hi guys, welcome to SAS TV. Agora vamos ver um trecho onde o eu lírico fala como ele percebe o amor, como ele vê o amor. Service information, date, April 24th, 2016, Leicester Square. She asked, "You are in love. What does love look like?" To which I replied, "Like everything I've ever lost come back to me." De acordo com o eu lírico do texto apresentado, o amor se parece com uma grande sensação de perda. Não, em momento algum se trata de perda. Perda seria loss, o texto não fala sobre isso. B, as coisas de que ele gosta muito. Você vê aí no texto o like, mas nesse caso o like está sendo usado como uma preposição, não como o verbo gostar. C, o retorno de tudo aquilo que ele perdeu. Agora sim, ele vê o amor como algo que trouxe de volta tudo que ele já perdeu algum dia na sua vida. D, uma resposta às pessoas e às coisas perdidas. Não, ele não está respondendo às pessoas, nem ele não está lamentando nenhuma perda ou coisa e tal. E, as coisas que ele gostaria que tivesse acontecido. Também não, ele não está aqui dizendo algo que ele gostaria que tivesse acontecido e que aconteceu de outra forma, não é o caso. Opção correta, letra C. Hi guys! Nessa questão, a gente está trabalhando com a terceira condicional, com a third conditional no inglês. Vamos lá? Bom, então a gente tem um cartão, e no cartão tem o seguinte: If I had known you were coming over, I would have left the house. Então ele fala que se ele soubesse, né, que você viria, né, viria visitar, eu teria saído de casa. Então ele está falando sobre uma possibilidade no passado. No cartão foi utilizada a estrutura da terceira condicional porque o homem, letra A, está falando sobre uma possibilidade futura. Na verdade, já aconteceu. Ele não sabia que a pessoa ia visitar, mas se soubesse, ele teria ido embora, né? Teria saído de casa. Porém, por isso, né, que essa possibilidade não é futura, ela é uma possibilidade passada. Letra B, acredita que o que disse realmente aconteceu? Não aconteceu, porque foi no passado. Teria acontecido, por isso que é uma condicional. Letra C, fala sobre algo do passado que não aconteceu? Sim, ele fala sobre algo no passado. O que que não aconteceu? Não aconteceu o fato dele ter saído de casa, porque ele não sabia que a pessoa iria para a casa dele. Letra D, tinha a intenção de sair de casa após receber a visita? Ele não tinha essa intenção, ele tinha a intenção de sair de casa antes de receber a visita, mas ele não sabia que ia receber essa visita, por isso que não se concretizou. E letra E, planejava sair de casa antes de saber que teria visita? Ele não planejava, porque ele não sabia que teria essa visita. Por isso que a letra E está incorreta. Então a letra correta é a letra C. Letra correta, letra C. Hi guys, welcome to SAS TV. Vamos ver um trecho de uma música da Rihanna, onde ela usa o dialeto jamaicano patois. Work, 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 he said me happy. Work, 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 he see me do me. Work, 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 when you a go. Learn, 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 learn. No fragmento da canção, é possível notar a presença do dialeto conhecido como Jamaican Patois, comum no Caribe, o qual é evidenciado pelo uso de A. Repetições típicas de canções populares caribenhas. Essas repetições, elas imprimem um determinado ritmo, mas nada é somente peculiar a canções caribenhas. B. Gírias que reforçam a marginalização do eu lírico da canção. Não há gírias nesse fragmento da canção e muito menos reforçam qualquer tipo de marginalização. C. Estruturas que não correspondem à sintaxe da língua inglesa.
Falso também porque existe a estrutura muito parecida com a da língua inglesa, sujeito, verbo, predicado. D. Vocábulos que não se ajustam ao léxico da gramática normativa. Agora sim, a opção correta. Algumas palavras são típicas do dialeto jamaicano patuá, que não existe na língua inglesa. E. Jargões que ilustram os valores de uma sociedade voltada para o trabalho. Muito embora ela aborde o tópico trabalho, mas não usa jargões e nem fala disso na sociedade, voltada para a sociedade. Opção correta, letra D. Olá, alunos! Nessa questão, vamos falar sobre o poder segundo Foucault. Vamos ler a questão. É possível afirmar, após ter lido o texto, que o poder é A. Um elemento nocivo para a maioria dos integrantes de um grupo social. B. Uma força percebida de forma clara e crítica pelos que estão sujeitos a ela. C. Fato questionado sistematicamente por aqueles que recebem seu impacto. D. Influência exercida pelos sujeitos presentes no topo da hierarquia do grupo. E. Mecanismo de controle inerente ao funcionamento de grupos sociais. Voltando ao texto, logo no começo temos o seguinte: el poder designa relaciones entre sujetos que, de algún modo, conforman una asociación o grupo y para ejercerlo se emplean técnicas de amaestramiento, procedimientos de dominación y sistemas para obtener la obediencia. Então, no texto ele vai falar sobre como o poder é necessário nos grupos, como ele existe, mas ele em nenhum momento fala que as pessoas estão contra isso e nem que as pessoas percebem esse impacto. É uma coisa que vai natural nesses grupos. Então, por essa razão, vamos voltar aos itens. E a gente tem exatamente aqui o item E, quando ele diz mecanismo de controle inerente ao funcionamento de grupos sociais. Ou seja, os grupos sociais precisam do poder para funcionar. E aí a gente tem no item A, elemento nocivo para a maioria dos integrantes de um grupo. Ele pode ser nocivo em alguns pontos, mas ele é necessário e não necessariamente ele vai ser nocivo para essa maioria. O B, força percebida de forma clara. As pessoas não percebem a força que está sendo exercida sobre elas de forma clara. C, fato questionado sistematicamente por aqueles que recebem seu impacto. Se a gente às vezes nem percebe, como é que vamos questionar? E o D, influência exercida pelos sujeitos presentes no topo da hierarquia. Nem sempre são o topo da hierarquia, esse poder pode vir de outros pontos. Por isso, no foco do texto, o item correto é o item E, quando ele fala que ele é inerente aos grupos sociais. Olá! Nessa questão, vamos trabalhar com uma tirinha. Vamos lê-la? Interpretando a tira, infere-se a ideia de que A. Aprender a cair é um processo tranquilo. B. Viver no chão é algo impossível de se executar. C. Descobrir como voar é algo que não pode ser evitado. D. Tentar voar vale a pena para evitar o tédio de estar no chão. E E. Voar exige que se aprenda a viver feliz enquanto se está no chão. Voltando à tirinha, a gente tem assim: aprender a volar no es fácil. Aprender a caer, tampoco. Pero vivir en el suelo aburre. Os dois quadrinhos principais vão ser esse aqui que diz que aprender a volar no es fácil e esse último que diz pero vivir en el suelo aburre. É importante que a gente lembre os significados da palavra suelo, que é chão, e do verbo aburrir, que é tipo chatear, te deixar entediado. E voltando aos itens, a gente tem aqui que tentar voar vale a pena para evitar o tédio de estar no chão, que é justamente o item D, e ele é comprovado por esses quadrinhos que a gente acabou de ler. Aprender a voar não é fácil, mas viver no chão te deixa entediado. Então, o item correto seria o item D. E aí, se a gente observar o item A, aprender a cair é um processo tranquilo. Ele fala que não, que é um processo difícil. O B, ele diz que viver no chão é algo impossível de se executar. E, na verdade, ele não diz isso. Ele diz que é possível, porém que é algo que vai te deixar entediado. O C, descobrir como voar é algo que não pode ser evitado. Ele fala que pode ser evitado, mas que não é o recomendado. E no E, ele diz que voar exige que se aprenda a viver feliz enquanto se está no chão. Ele não fala isso. Ele fala da necessidade de aprender a voar, porque estar só no chão
te deixará entediado. Portanto, o item correto é o item D. Olá! Nessa questão, nós vamos trabalhar com um poema do escritor espanhol Federico García Lorca. Vamos à questão? No poema, a cor verde pode adquirir inúmeros sentidos, como simbolizar a bandeira da Andaluzia, região em que o poeta viveu. Além disso, no trecho, a cor verde também pode simbolizar item A, incerteza acerca da vida. B, religiosidade do povo andaluz. C, juventude da moça na varanda. D, distância de um amor impossível. E E, indiferença do eu lírico com a natureza. Voltando ao texto, a gente tem o seguinte, nessa parte que ele diz: Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Por essa pequena parte da estrofe do poema do Federico García Lorca, a gente observa que ele está descrevendo uma moça, uma jovem. E aí ele vai falar que esta joven está como verde, que aí é o que dá o duplo sentido, no sentido de que ela não está madura, que ela ainda é jovem, que ela ainda é uma moça muito jovem. Então, daí vem a ideia do verde com maduro e daí a ideia da juventude. Então, se a gente voltar aos itens, no item A ele diz que é incerteza acerca da vida. E a gente não vai ver o verde simbolizando a incerteza acerca da vida. No B ele fala da religiosidade do povo andaluz. Ele também não vai focar na religião quando ele fala da cor verde. No C, juventude da moça na varanda, que foi justamente esse trecho que a gente acabou de ler, que ele vai descrevendo a moça utilizando-se da cor verde, com essa ideia de que ela ainda é jovem, que ela ainda não está madura. Então, por esta razão, o item correto é o item C. Se a gente analisar o item D, distância de um amor impossível, em nenhum momento do poema ele vai falar dessa ideia desse amor impossível. E o E, indiferença do eu lírico com a natureza. Ele também não atua com indiferença em relação à natureza. Ele realmente vai usar a cor verde para falar dessa juventude da moça na varanda. Portanto, o item correto é o item C.